Leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 27. Leremos versículo 8, 9, 10 e 11. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu consumo pela sua mão. Não dei ouvido aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agogueiros e aos vossos encantadores, que vos falo dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para os mandares para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e a servir, eu deixarei a sua terra, diz o Senhor, e lavá-la e habitará nela. Nesse capítulo 27, nós vemos aqui Deus, através de Jeremias, falando ao povo a respeito que não tinha como, não existia outra forma a não ser aceitar o destino que já estava determinado sobre a nação de Judá e as demais nações também. Que a Babilônia iria dominar toda aquela região, todos os povos, tanto Judá como outros povos também, Edom, Moabe, Tiro e etc. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a questão dos falsos profetas, os falsos adivinhos, falsos sonhadores, encantadores e etc. Quando Jeremias trazia a palavra de Deus, ele e alguns outros profetas contemporâneos também, a respeito da condenação do povo devido ao pecado, ao não arrependimento, que das atrocidades que estavam cometendo naquela época, se levantavam pessoas se dizendo ser profetas de Deus, trazendo palavras mentirosas, palavras que não vinham de Deus. Deus estava falando que o povo estava condenado, que teria que servir a Babilônia de qualquer jeito, ser cativo, mas que Deus depois restauraria, né? Eles vinham com palavras dizendo que não era para servir a Babilônia, que era para resistir, que era para ir ao contrário de tudo aquilo que o Senhor estava dizendo. Quer dizer, era para confiar nas próprias forças humanas, confiar nas coisas deste mundo. E aí veio a palavra que é Jeremias, bem diretamente falando, né, que todos aqueles que não servirem a Babilônia seriam destruídos. Teriam que servir, aqueles que fossem obedientes e servissem, esses sobreviveriam. Iriam sobreviver a este momento. Então, trazendo para os dias de hoje, o que acontece? A palavra do Senhor tem sido pregada, o Evangelho verdadeiro, ele chama o homem ao arrependimento dos pecados, a rever seu caminho, a aceitar a Cristo, somente a Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Apenas Cristo morreu para o perdão do nosso pecado e só Ele nos leva ao caminho da eternidade. Não existe outra palavra a ser pregada a não ser esta. Então, tudo aquilo que não for nesse sentido é mentira. Falsos profetas, adivinhos, sonhadores, enganadores. Então, nós devemos ter muito cuidado, muito cuidado. O destino da humanidade já está traçado. Haverá um julgamento final, onde Cristo virá como juiz e julgará a todos segundo as suas obras, segundo aquilo que fizeram nessa terra.
E todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e voltar seu caminho a Cristo, voltar seu caminho a Deus, já está condenado. Então fica aí um aviso. Cuidado com o que vocês têm ouvido, cuidado com o que vocês têm acreditado. Se não for esse evangelho, o evangelho do arrependimento, é mentira. Às vezes vocês vão em algum lugar, alguma denominação religiosa, aonde fala só de prosperidade, de bênção, coisas terrenas, que você é tudo. Não, nós não somos nada perante Deus. Nós somos miseráveis e pecadores, totalmente dependentes de Deus. Então, assim como no tempo de Jeremias se levantavam esses falsos profetas, essas falsas pessoas, em nome de Deus, hoje no nosso tempo não é diferente. Tem se levantado muitos e muitos trazendo palavras de consolo aonde não existe. Palavras de bênção para o mundo aonde não existe. Um mundo que é caído no pecado. A nossa bênção é aceitar Cristo e ter a eternidade e nada mais.